Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Hoje a live é sobre financiamento agro. Todas as quarta-feira, a Tropical Estufas levando conteúdo relevante para esse mundo agro, para os nossos amigos, os amigos do canal. Hoje mais uma quarta-feira, a partir das 19h30, nós vamos falar sobre financiamento agro, como é que estão as linhas de crédito, como é que faz para a gente conseguir um financiamento agro. E hoje nosso convidado especial é o Alexandre, ele já está na sala aí. Boa noite, Alexandre. Daqui a pouquinho já te chamo. O Alexandre vem falar para a gente sobre financiamento agro. O Alexandre, que é da Brasil Rural, uma empresa parceira aí também da Tropical Estufas. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, é o Wesley, Grow Brother aí chegou, Breno Marinho, Leonardo Azevedo presente aí também. Muito boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Dentro de instantes nós já vamos chamar o Alexandre. Hoje temos o tema aí, né? Financiamento agro, como que faz para o produtor para conseguir um financiamento, quais são as linhas de crédito liberadas, como que a gente faz na parte de documentação, como que a gente consegue aí protocolar, né, um projeto e avançar com esse financiamento bancário. Lucas, boa noite. Neuza, também boa noite. Pessoal chegando aí, muito obrigado aí pela presença. Tropical Estufas, às quarta-feira, né, levando conteúdo relevante para o mundo agro, levando conteúdo aí para o pessoal entender um pouco mais, né, sobre esses assuntos, tirar dúvidas. E hoje nós temos aí um convidado muito especial, nosso amigo Alexandre aí da Brasil Rural, que dentro de instante nós vamos logo mais chamar ele aí. Cid Renan também, muito boa noite, obrigado. Isa Hidroponia também presente na nossa live de hoje. André Yamoto aí presente também, obrigado, André. Breno, Francisco, boa noite. Marcelo Medeiros também aí, boa noite. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês aí. Hoje o nosso tema é financiamento agro. Nosso convidado é o Alexandre da Brasil Rural, onde ele vai passar para a gente como é que está toda essa situação de financiamento, essas linhas de crédito, como que a gente consegue avançar, né, com esse tema aí que nesse momento faz muito sentido. Muito boa noite, pessoal, e obrigado pela presença de vocês. Eu já vou chamar o nosso convidado de hoje, o Alexandre, para a gente poder iniciar logo mais esse papo, que é um conteúdo aí que gera bastante dúvida, né? E é um benefício também que o produtor, que o mundo agro aí pode startar, né, o seu projeto, tirar o seu projeto, assim, vamos dizer, do papel, sem precisar diretamente pegar recursos próprios, né? Onde tem linhas aí específicas do governo que possa avançar com o seu projeto aí. Eu já vou chamar nosso amigo aqui, Alexandre, para que ele possa falar mais para a gente aí. Chamando Alexandre. Muito boa noite, pessoal. Boa noite, Tainá. Obrigado pela presença aí. Gustavo Tavares aí também. Grande Alexandre. Boa noite, meu amigo. Gustavo. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que estão aí com a gente. Como é que tá as coisas aí? Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Obrigado aí pela oportunidade aí de você estar vindo falar pra gente nessa live aí, um assunto bem relevante, né, Alexandre? E um assunto também que o Alexandre domina muito, né? Nada como trazer um especialista na área para poder falar de um assunto aí bem bacana, né? Eu que agradeço, Gustavo. Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma empresa como a Estufa Tropical aí, que tem bastante relevância no meio do agronegócio. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Imagina. Então, boa noite, pessoal, dando início à nossa live de hoje, né? Eu sou o Gustavo Rios, Guga Rios, gerente comercial da Tropical Estufas.
e hoje nós estamos com o Alexandre aqui da Brasil Rural, onde nós vamos falar sobre financiamento agro, né? Quais são as linhas aí, um conteúdo bem legal. Então, vocês aí que estão presentes também, qualquer dúvida, qualquer detalhe, já manda aí a sua pergunta, seu comentário aí, que a gente já vai lendo e o Alexandre também já vai respondendo para a gente. Alexandre, boa noite, meu amigo. Se apresente aí para o pessoal aí. Fique à vontade. Muito obrigado novamente. Boa noite, pessoal. Eu sou o Alexandre, diretor da Brasil Rural Agronegócios. É uma empresa credenciada ao Banco do Brasil. Trabalhamos com elaborações de projetos técnicos para aquisições de financiamento agropecuários. E vou estar disponível aí para tentar sanar as dúvidas de vocês aí, tentar fazer um bate-papo bem legal, tentar fazer com que essa noite seja produtiva aí para nós. Muito bom. É isso aí, Alexandre. Obrigado pela presença. O pessoal vai chegando, né? Boa noite, Nelson. Boa noite, Tereza Martins aí também presente, o Ulisses, o Guido Oliveira aí também, o Inácio. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Alexandre, e já dando início aqui na nossa live, né? Aí o Gustavo também presente na nossa live. Obrigado, Gustavo, pela presença. O Alexandre, hoje, nesse momento aí que a gente passa, né? Quais são aí as linhas de crédito aí disponíveis? Como é que está isso? Como é que está esses financiamentos, Alexandre? Nós estamos passando por um momento delicado aí no país, né, Gustavo? Na qual aí uma crise na área da saúde acabou balançando um pouco aí o país, né? O país não, o mundo, né? Mas assim, o agro não para, né, Gustavo? O agro, ele vai mais uma vez mostrar para nós a força que ele tem. Eu disse que mais uma vez o produtor rural vai mostrar aí para o mundo, né, quão grande é a sua importância no nosso meio. Eu tenho certeza que o produtor rural agora vai ser um dos grandes ícones aí no cenário da economia do nosso país, fazer com que a gente alavanque aí após essa crise, né, vamos chamar assim, de crise, aí nós vamos ressurgir e o produtor rural vai ser aí um grande ícone aí nesse cenário. O Banco do Brasil hoje ele está operando, tá? Nós estamos atendendo aqui uma grande demanda de produtores rurais, não tem assim nada parado, tá tudo funcionando. As linhas de pequeno produtor rural, que é o Pronaf, está funcionando normalmente. Nós estamos com uma restrição nas linhas ligadas ao BNDES, que são linhas de médio e grande produtores rurais, mas mesmo assim nós ainda estamos com linha para atendê-los, tá? Nós não estamos com a linha Moderfrota, Moderinfra, algumas linhas ligadas ao BNDES estão fechadas, mas nós temos linha para atender o produtor rural. E a boa notícia é que, ligado a estufas, praticamente nós temos condições de atender o cultivo protegido, tá? Beleza. O Alexandre, você fala em Pronaf, né? Hoje eu acho que, vamos dizer, o Pronaf ele se limita em um teto, não é isso? Sim. Que dá um valor aí de 165 mil e para algumas atividades ele se estende para 330. Entendi. E essa classificação aí, o que é de acordo com a documentação? Como que o produtor pode entender isso? É de acordo com a atividade, suinocultura, avicultura, são algumas atividades ali, não são muitas, em torno de 3 ou 4 atividades ali que estende esse teto para 330, os demais ficam na faixa aí de 165 mesmo. Entendi. E a linha de taxa, a taxa de financiamento disso, quanto gira hoje? O Pronaf hoje, a linha normal, ela tem a taxa de 4,6 ao ano, tendo 8 anos para pagar com 1 ano de carência. E aí a boa notícia é que para cultivos protegidos, no caso da estufa, nós temos a taxa de 3% ao ano. Então, assim, é uma taxa bem bacana, 3% ao ano, com 8 anos para pagar e 1 ano de carência. Muito bom.
Mas isso mudou, Alexandre? Isso vem de agora? É um novo formato ou não? Já vinha vindo assim? Não, toda a linha de crédito, ela é lançada no Plano Safra, né? E o Plano Safra ele é lançado em julho. Então esse Plano Safra foi lançado em julho do ano passado e se estendeu até agora. Em julho agora nós vamos ter uma nova mudança, que a gente não sabe qual vai ser. A gente tem expectativa que melhore, mas esse cenário a gente não sabe se o governo vai conseguir trazer aí grandes notícias para nós. Mas em julho agora certamente tem uma mudança. E aí o seguinte, essas linhas que eu falei para você que estão fechadas momentaneamente aí, que é Moderinfra, Moderagro, Inovagro, elas voltam a operar. Que essas linhas são os valores aí de teto maiores, não é isso? Sim, essas atendem médio e grande produtores. Que vai até aí, vamos dizer, você falou o Pronaf 330? Até 330 para algumas culturas, né? Via de regra ela fica em 165 no teto, tá? Certo. E aí o Pronaf ele tá normal, tá? Ele não tem nada parado, tá trabalhando normalmente. Sem nenhuma restrição? Sem nenhuma restrição. O Pronaf está operando com investimento e custeios normalmente, tá? Ligado a essa área de cultivo protegido, nós financiamos praticamente toda a cadeia, tá? Desde a terraplanagem, aquisição da estufa, a automação dela lá dentro, a questão de irrigação, financiamos a sistema de captação de água de chuva, financiamos painéis de fotovoltaico para redução de custo com energia elétrica, financiamos veículos utilitários para escoamento da produção. Então nós temos praticamente tudo que o produtor precisa ali para desenvolver essa atividade de cultivo protegido, que por sinal, né, Gustavo, hoje, com tudo que está acontecendo aí, o produtor rural tem que tentar minimizar o risco aí de ainda se expor a um efeito climático aí, né? Então é bem importante Sem dúvida. essa questão. É uma ferramenta hoje que a gente fala, né, Alexandre, que é muito importante e inicia, né, o cultivo protegido para ele, né? O Alexandre, ficando nesse ponto aí, então, o Pronaf em 165 mil, né, voltado aí para um projeto de estufa agrícola. O cliente, então, ele pode comprar, né, um projeto de estufa de 165 mil, um projeto fechado, como também ele pode comprar um projeto de um valor menor, na casa aí de 50, 60, 70, e poder incluir mais algumas coisas aí nesse projeto também, como você falou, terraplanagem, um carro, outras ferramentas, outros maquinários junto. Sim, levando em consideração, Gustavo, que 165 seria o teto da linha, né? Então seria o teto máximo que ele poderia utilizar. Tá. Isso é de acordo com cada cliente, cada potencial produtivo. Ele vai ter que ter um documento, chama SIDAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que esse documento é que gera o limite de crédito para aquele produtor em específico. Então ele pode chegar até o máximo da linha, que é de 165 mil, mas ali ele tem ali, de acordo com o patamar dele, o potencial produtivo dele. Mas vamos pensar o seguinte, a sua pergunta, 165 mil seria o teto dela, ele poderia utilizar vários projetos dentro desse teto que ele tem. Desse tá? teto. Então vamos pensar, ele pegou uma estufa num valor de, vou falar valores aleatórios, tá? Um valor de 80 mil uma estufa, ele pegou um veículo utilitário no valor de 40 mil, entendeu? Ele pode usar várias coisas, ele vai fazer uma automação dessa estufa, um sistema de irrigação ali e tal, ele pode utilizar mais X para aquele sistema de irrigação, ele pode fazer outras benfeitorias ali necessárias para o empreendimento dele, dentro do teto máximo de 165 mil por ano safra. Tá? Entendi, muito bom. É interessante também essa questão do ano safra. Às vezes a pessoa pensa que ela pegou uma vez esse crédito e ela não pode voltar a pegar mais. É muito pelo contrário. Outra coisa que é interessante aqui é que 165 mil é um custo, é um teto para investimento. E depois eu tenho também o teto para custeio. Tá? Tá. O custeio e o investimento são coisas distintas ali.
tá? Não é o mesmo não é o mesmo limite de crédito para as duas coisas. Entendi. Um amigo aqui já faz uma pergunta aqui, eu acho interessante a gente falar aqui. O Gui Oliveira, ele pergunta: Alexandre, para os produtores que estão iniciando atividade agro, né, como estão as linhas de crédito? Pois o Pronaf ele exige o DAP, que você acabou de falar aí, Sim. né, para os produtores que estão iniciando e não conseguem emitir. Tá. A questão dos produtores iniciantes realmente é um pouco engessado esse sistema. Às vezes eles atrelam isso até o Banco do Brasil e infelizmente não é. Os órgãos oficiais que emitem a declaração de aptidão ao Pronaf, que é a DAP, cada estado tem o seu órgão oficial ali, eles têm ali normas que eles utilizam para fazer a emissão da DAP. Muitos deles utilizam um mecanismo de talão de notas. Então, eles trabalham em cima das notas emitidas durante os últimos 12 meses. E aí, um produtor rural iniciante, ele não teria as notas emitidas. Então, eles não têm ali um balizamento para conseguir fazer com que ele ingresse nessa linha de crédito. Seria interessante esse produtor em contato até conosco, com o órgão oficial do estado dele, levar isso para o emissor da DAP, para mostrar essa realidade que existe, tá? De produtores iniciantes, aí, pessoas que querem ingressar no meio do agronegócio hoje e não conseguirem por conta dessa questão burocrática. Eu não sei se haveria aí um outro mecanismo dos órgãos emissores de fazer essa análise, mas o questionamento dele é uma coisa que a gente vê aí com bastante frequência. Eu não sei se nós vamos chegar aí um dia a mudar esse sistema de análise, mas isso são os órgãos emissores oficiais do Estado que fazem essa emissão da DAP. Então, uma exigência aí que não tem o que fazer, né, Alexandre? Tem que ter ela para poder seguir com o processo, não é isso? Sim. E aí eu oriento sempre aquele produtor que para pegar as notas fiscais, para na hora dele renovar essa DAP dele, ou até mesmo tirar essa DAP dele, ele conseguir provar ali o potencial produtivo dele para que ele consiga tirar uma DAP com relevância, né? Uma DAP com próximo ali da realidade desse produtor. Entendi. E para ele tirar essa DAP, ele tem que buscar o órgão ali responsável da região dele. Lógico que vão exigir uma documentação para ele tem que apresentar essa documentação para sair essa DAP. Sim. Eu sempre digo o seguinte: nós estamos disponíveis, tá, para uma assessoria aí, para uma conversa, um bate-papo aí com esse produtor, para que a gente consiga também direcioná-lo aí de uma maneira correta aí, para que ele possa ter sucesso no acesso ao crédito, né? Hoje a gente sabe o quão difícil é produzir sem crédito, então a gente está aqui disponível para alavancar aí a produção, fazer com que esse produtor tenha acesso ao crédito e possa conseguir aumentar aí seu potencial produtivo. Ótimo. Brasil Rural aí, lógico, né, sempre assessorando e dando muita consultoria, né, Alexandre? Sim. Alexandre, nesse momento, né, que a gente vive aí de pandemia, e o governo tem feito algum diferencial para os financiamentos agros? Gustavo, o que nós temos hoje aqui oficialmente nós temos um sistema de prorrogação automático para o Covid-19, na qual a gente está prorrogando custeios e investimentos que beneficiam algumas culturas, tá? Tais como olericultura, piscicultura, fruticultura, flores e plantas ornamentais. Custeio vencíveis até 14 de agosto, nós estamos prorrogando 180 dias a partir da data de vencimento. E investimento, a gente pega essa parcela vencível agora e joga ela para a última parcela. Então é uma maneira aí de flexibilizar aí para tentar ajudar esse produtor rural que está passando por uma dificuldade agora nesse momento de pandemia. Então é o que nós temos oficial. Mas eu digo o seguinte: o Banco do Brasil ele é muito flexível, ele é parceiro do produtor rural. Nós estamos aqui para atender qualquer produtor que venha a ter
qualquer tipo de problema aí na atividade. Então, prorrogação é algo que nós estamos aqui para atender todos os produtores, e não só essa prorrogação simplificada que veio aí, que são para essas culturas que eu disse. A minha mensagem é que nós temos algo para ajudar todos os produtores que precisarem de ajuda nesse momento. Eu peço muito assim, coerência, porque às vezes o pessoal vem aqui e fala assim, eu vi que eu tenho direito. Realmente é um direito do produtor, e a gente fala o seguinte, você realmente está precisando disso daí? Se tiver realmente precisando, nós temos condições aqui sim de prorrogar. Mas assim, tomar cuidado com essa questão da prorrogação simplesmente por achar que eu tenho direito e vou jogar isso para mais dias. A questão administrativa, né? A gente sempre bate um papo com o produtor aqui, tentando alinhar ele nessa questão para que a gente faça uma coisa de forma sadia, afinal a gente está falando de crédito, né? Então, sempre é interessante que crédito seja feito de uma forma sadia para que isso tenha maior êxito lá na frente. Sem dúvida. Ô, Alexandre, Leonardo pergunta aqui para nós, aqui uma pergunta bem bacana. No ramo de produção de flores ornamentais, pode ser contemplada essas linhas de crédito que você fala em anterior, o Pronaf, ele cita? Sim, sim. Inclusive, a prorrogação agora que eu disse aí, simplificada, veio para flores ornamentais. Ele pode utilizar dela agora se ele estiver tendo algum tipo de dificuldade. E o Pronaf contempla, sim, não só o Pronaf, a gente atende pequeno, médio e grande produtor dessa atividade. Nós temos, sim. Joia. O Bruno pergunta aqui, eu tenho um talão de nota que já tem o DAP e a minha DAP deu 130 mil. Será que consigo tirar uma estufa? Sim, claro. Na hora, sim, né? Sim. Nós vamos ligar para ele, acabando a live, eu vou ligar para ele, viu, Alexandre? Com certeza. Brunão, vamos montar mais uma estufa aí, meu amigo. Na hora. Se ele tiver condições de nos atender, a gente envia até um consultor na casa dele. Hoje ainda, né, Alexandre? Opa! Com certeza. O Breno aqui pergunta para nós, Alexandre, existe alguma outra linha de crédito disponível para os produtores que estão iniciando além do Pronaf? Breno, né? Isso, Breno. O Breno, a gente tem, quando o produtor não consegue ingressar aí como pequeno produtor rural, a gente atende ele como médio produtor. Muitas vezes a gente tem feito isso, lógico, tomando todos os cuidados ali com a questão, como eu disse, de mexer com crédito, administrativa, mas é uma maneira de não deixar o produtor, às vezes, sem uma resposta ali, entendeu? Sem falar, olha, eu não consigo operar com você e ponto. Então ele não vai ficar ali sem uma resposta. A gente tenta buscar ali uma alternativa para ele de fazer um limite de crédito junto ao Banco do Brasil. Ele vai ingressar numa taxa de juros um pouco mais cara. O Pronamp hoje, para investimento, ele está com a taxa de 7%, desculpa, ao ano, e custeio com a taxa de 6%, comparada com o Pronaf, que nós temos aí para cultivo protegido uma taxa de 3%. Mas é interessante ele fazer esse movimento e depois voltar até o órgão emissor e tentar ali pleitear a DAP novamente para que ele consiga, de fato, se encaixar ali no patamar dele. Iniciante provavelmente é um produtor pronafiano. Isso também não é regra, tá? Porque ele tem que ter 50% da renda dele oriunda da atividade agropecuária. Então tem algumas regrinhas ali também que ele tem que obedecer. Tá? Tem uma quantidade ali que eu não sei te informar agora aqui, de módulos fiscais que ele tem que ter, que é o módulo rural, lá, módulo fiscal, que ele tem que ter, ele não pode ultrapassar aquele número de módulos rurais lá, senão também desenquadra. Tem até uns critérios lá que o órgão emissor pede e a gente depois tem condições de entrar em contato com o órgão emissor, tentar ajudar esse produtor com a documentação para que ele já vá munido das documentações que o órgão emissor pede. Sim. Alexandre, o Murilo aqui faz uma outra pergunta para nós aqui também, ó, bem bacana. Qual foi a mudança da lei de liberação de ortoga para poço artesiano que o banco exige? Mudança na lei? Não está sabendo. A
resposta seria todo cultivo cujo ele utiliza recursos hídricos, ele é passível de outorga. Tá? Alguns empreendimentos a gente chama de dispensa de outorga, que na verdade muda assim, os dizeres, mas ele é um documento que regulariza a utilização do recurso hídrico do produtor. Então, para Poço Artesiano, eu não estou sabendo que houve alguma mudança, até porque essa flexibilização não é do banco, e sim do órgão pertinente ali, aqui no caso é da AEE, quem rege as regras dessa questão de recursos hídricos. A gente apenas obedece o que diz ali a legislação, mas eu não estou sabendo de nenhuma mudança na legislação, tá? Por hora. Alexandre, Oficialmente não chegou nada para nós. perfeito. Como que faz, né? Como que eu sou um produtor, eu quero dar entrada hoje no financiamento? Como que faz? Como que é esse fluxo? O que que eu preciso? O que que eu preciso apresentar? Vou atrás de qual empresa, de como, de que maneira que eu faço isso? Tá, vamos lá. Primeiramente você vai vir atrás da Brasil Rural, né? Porque se você for atrás de outra empresa, aí eu vou ficar bravo com você, sendo você o produtor rural, né, Gustavo? Que isso, Brasil Rural é parceiraça nossa. Se for um produtor pronafiano, ele vem atrás da gente, a gente vai analisar ali o enquadramento dele. Se ele for enquadrado como um pequeno produtor rural, nós vamos coletar toda a documentação dele, analisar ali o contexto da documentação. Muitas vezes esse produtor ele pode ser proprietário do imóvel ou arrendatário, então nós vamos fazer ali todo o dossiê necessário ali, enviar ele para o órgão emissor da DAP, que é a declaração de aptidão ao PRONAF. Ele estando apto a adquirir o PRONAF com essa carta em mãos, ele volta até a gente, nós vamos fazer a elaboração do projeto técnico dele, num dossiê completo ali, enviar para uma agência bancária, da onde é a origem da conta do cliente. Porém, no PRONAF hoje nós não estamos nem fazendo isso mais, tá, Gustavo? Uma novidade da Brasil Rural já há algum tempo até, a gente consegue a aprovação desse crédito no nosso escritório mesmo. Hoje nós temos um sistema chamado Coban, que ele é interligado ao Banco do Brasil. Quem analisa as operações é o CENOP, que é um centro de operações do banco, que fica em Curitiba, se eu não me engano. Que eles analisam essas operações lá, então a gente faz a postagem da operação aqui, eles analisam lá, se houver algum tipo de diligência eles mandam, a gente corrige, eles já vão fazer o deferimento da operação e a gente consegue isso com mais agilidade, sem ficar com aquele trânsito de papel, indo para a agência bancária, aquela coisa toda. Hoje nós temos aqui uma agilidade muito grande na aprovação dos nossos processos. Então basicamente seria isso. Para o produtor, a gente vai pedir geralmente ali matrícula do imóvel. Se for arrendado, nós vamos fazer um contrato de arrendamento, temos que formalizar isso. Se o imóvel é próprio, a gente vai pedir CPF, RG, certidão de casamento, CCIR, ITR, geralmente uma garantia, que o Banco do Brasil ele é muito flexível para isso. Essa garantia ela pode ser real, no caso de uma hipoteca, como também pode ser avalista. Tá? Avalista é a que muitos conhecem por endossante, é aquela pessoa que assina ali garantidor da dívida. Né? Outros bancos, às vezes outras instituições, aí, trabalham somente com hipoteca. O Banco do Brasil é muito flexível. Trabalhamos também com penhor rural. Tá? Eu quero dar um bem que eu tenho ali como penhor. Dá para fazer também. E aí, assim, a gente vai ajustar esse dossiê. Na questão do cultivo protegido, a maioria precisa de outorga, tá? Então a gente vai alinhar essa questão com o produtor. E eu digo muito sempre o seguinte: toda vez que eu venho fazer pela primeira vez um projeto, ele é um pouco mais trabalhoso. Mas chega um dado momento que o produtor liga para mim: Alexandre, eu estou precisando renovar meu custeio. Alexandre, eu quero fazer tal coisa. Então, assim, fica uma coisa mais fácil, porque uma vez que eu fiz um projeto para o produtor rural, eu mantenho um arquivo aqui no meu escritório com todos os documentos dele, e que isso facilita muito os futuros projetos aí pleiteados aí pelo proponente. O Alexandre, Brasil Rural aí faz toda a consultoria, né? Desde o início, né? Aquela primeira consulta ali para ver onde
o produtor se enquadra, né? Documentos necessários, se ele não tiver o documento, a Brasil Rural também assessora ele, ajudar ele a tirar também. Acho que esse é um ponto como diferencial aí da Brasil Rural, né, Alexandre? Sim. Hoje nós temos um corpo técnico de 8 profissionais. Profissionais que trabalham a nível de escritório, na elaboração de projeto, e profissionais a nível de campo, que são aqueles profissionais consultores que vão até o produtor rural para tentar auxiliar ele nessas tomadas de decisão aí para acessar as linhas de crédito. E como você bem disse aí, nós trabalhamos na elaboração da documentação desse dossiê num todo. Ele vai precisar de uma outorga d'água, hoje a Brasil Rural faz outorga d'água, ele precisa de um CCIR dele está atrasado, nós temos hoje parceiro que nos auxilia nessa questão burocrática aí, que seria uma contabilidade. Então, assim, hoje a gente assessora quase tudo para que a gente consiga ali o êxito que é o acesso ao crédito. Então, quando a gente pega um dossiê para fazer, um projeto desse para fazer, eu vou fazer uma pré-análise ali, e se eu ver que dá para fazer, nós vamos pegar aquilo e já vamos dar continuidade. E se a gente vê também que não teria como a gente ter êxito naquilo ali, a gente vai ser bem claro com o cliente e falar, olha, está parado aqui por conta disso e a gente não consegue prosseguir por conta disso. Um grande diferencial também da Brasil Rural, hoje nós trabalhamos com 100% de aprovação, tá? Todos os projetos que a gente pega para executar, graças a Deus, são aprovados, e um diferencial nosso é que a gente cobra após a liberação do crédito. Então é uma coisa que traz segurança e confiança aí junto aos nossos clientes. É aquilo que você falou, a relação é bem transparente, né? Se você faz o filtro, né? Se a Brasil Rural já faz ali aquela primeira consulta ali com o produtor, seja ou avança ou não avança, já para por ali, não vai dar aquela expectativa também para o produtor que pode ser que saia, pode ser que não saia. Lógico que o risco existe, mas o filtro ali inicial é muito bem feito e se avança o sucesso é grande, né, Alexandre? Sim. Eu acho que a transparência em primeiro lugar, né? É igual você disse, eu não posso ficar ali gerando expectativa. Então a gente faz uma pré-análise, nessa pré-análise ali a gente já consegue filtrar muita coisa, e se a gente pega esse projeto para elaborar, é porque ele já está ali com 90% de chance de ser aprovado. Eu digo sempre assim, não depende só de nós, não é só Brasil Rural. A gente depende de vários, dependemos de um órgão emissor para a emissão de uma DAP, nós dependemos aí do Banco do Brasil, são várias fases ali, mas via de regra, como eu te disse, todos os projetos que nós pegamos aí, a gente tem tido aprovação deles e graças a Deus, hoje a nossa empresa hoje trabalha com um desembolso de 5 milhões de crédito agro mês. Então, assim, é um valor bastante expressivo. Então, a gente trabalha de forma pesada mesmo para conseguir esse resultado. Para liberar crédito, né? Para liberar crédito. Ô, Alexandre, eu tenho um pouco o sentimento, né, e conversando também com muitos produtores que a gente anda bastante, financiamento não sai, financiamento é muito burocrático, não sei o que lá, você escuta muito isso, né, e você vê que isso é um pouco de uma crença antiga que foi criando. Como é que o Alexandre entende isso? Gustavo, a gente escuta um pouco de tudo, né? Eu ouço bastante, sim, o pessoal comentar. Hoje a Brasil Rural ela trabalha com 23 municípios, sendo nossa matriz na cidade de Socorro, São Paulo. Em dezembro, a cidade de Socorro ficou em primeiro lugar, o maior desembolso Pronaf do estado. Então você veja assim, que é um número bastante expressivo, e a Brasil Rural hoje ela contribuiu muito para esse patamar que chegou a agência de socorro nível Pronaf. Como a gente anda bastante e a gente trabalha com diversos gerentes de banco, é muito comum até o gerente trabalhar conosco num município e depois ele ser promovido e ir para outra localidade, chegar lá e ele ligar para nós e falar, olha, vem para cá porque aqui a coisa aqui é um pouco embaraçosa.
O crédito agro ele é bastante melindroso, ele é cheio de detalhezinhos, se você não tiver um conhecimento ali, você não consegue realmente alavancar aquilo. Então eu não sei se às vezes falta o know-how para o profissional que está dentro das agências bancárias em algumas situações, se falta know-how para as empresas como a minha, que estão ali em parceria com o banco, talvez seja uma das coisas a falta de know-how deles, como também pode ser falta de documentação oferecida por esse produtor rural. Então eu teria que analisar esse cenário. Olhando aqui para o nosso contexto Brasil rural, nós não temos dificuldade hoje em aprovação de crédito. Nós temos casos, inclusive, Gustavo, de crédito que nós entramos de manhã e à tarde estava aprovado. Obviamente que esse cliente já é um cliente nosso, já está encarteirado há algum tempo, nós detemos toda a documentação dele, então é uma coisa atípica, mas já ocorreu. E eu digo o seguinte, via de regra, 30 dias para a liberação de um crédito. E eu já ouvi dizer aí, em determinadas regiões que pessoas que 3 meses, 4 meses com crédito em andamento e não tem aprovação. Não consegue. Então, eu não sei te dizer qual seria o cenário lá, se é falta de know-how para trabalho ou se realmente falta documentação. A gente não sabe qual seria ali o problema para tentar solucionar. A Brasil Rural hoje ela tem 10 anos, né, de Brasil Rural. Eu tenho mais de 15 anos trabalhando nesse ramo. Então, a gente acaba que tem uma pequena bagagem. Todo dia a gente aprende alguma coisa, mas um pouquinho ali a gente já tem. Então, acaba que contribui bastante. Hoje a minha equipe aqui é uma equipe muito boa, é uma equipe excelente hoje, que graças a Deus me ajudam demais. Então, assim, a gente sempre, quando pega um projeto, a gente fala para ele ali de 30 dias, quando é produtor iniciante, que nós temos que fazer o limite de crédito dele, vai startar do zero, aí obviamente a gente pede um prazo maior, mas via de regra a gente sempre foca lá no final, que é o resultado positivo da coisa. Sem dúvida. Alexandre, o André pergunta para a gente aqui, né, se a Brasil Rural consegue atender outros estados. A gente sempre preza pela logística da coisa. A gente tem que tentar viabilizar ali custo-benefício, né? Mas assim, Gustavo, né? Quem perguntou foi Gustavo? André, desculpa. André, se nós não conseguirmos te atender na região, se você estiver muito distante de nós também estamos abertos aqui para sanar qualquer dúvida que você tenha. E se nós tivermos um colega aí na sua região, nós também podemos fazer uma ponte aí para que você seja atendido, tá? Então tenha em nós aqui uma empresa aí na qual você possa se apoiar para conseguir o seu objetivo. Acho que esse é o ponto, né, Alexandre? Existem, né, outras agências como, né, a Brasil Rural e se limita um pouco, né, a localização, a logística, como você falou, mas tenho certeza que o Alexandre ele vai poder indicar uma outra agência capacitada também, se não tiver condição da Brasil Rural atender, né, Alexandre? Sim, com certeza. Vamos imaginar o seguinte, hoje eu trabalho com 23 municípios, eu tenho que ser franco, gostaria muito de poder atender pessoas em outros estados aí bem distantes da gente, mas de repente eu não consigo ter braço e eu tenho que trabalhar com qualidade, não com quantidade. E aí, como eu disse, se eu não conseguir atender ele pode ter a nossa empresa aqui como um apoio, ele pode nos demandar aí uma necessidade, dúvida que ele tenha, e a gente tentar auxiliar ele mesmo à distância e tentar achar, através até do canal aí Banco do Brasil, um parceiro ali de qualidade para que consiga atender ele lá no estado que ele esteja. Tomara que ele esteja bem próximo da gente aqui para que eu consiga atender ele. Sem dúvida. Alexandre, o Gui faz uma outra pergunta aqui também. Se o imóvel for urbano para produção protegida, conseguimos o crédito rural? O crédito rural, ele pede o CCIR e o ITR. Nós estamos com uma dificuldade grande quando o imóvel é urbano, porque ele não tem esse cadastro. Então, ele deve estar pagando IPTU. É muito comum aqui, inclusive, a gente ter essa demanda
a produção de cogumelo, que as pessoas geralmente estão nas áreas urbanas. A gente tem tido uma dificuldade grande quanto a isso daí. Eu prefiro tratar desses casos isoladamente, porque às vezes a gente consegue converter isso. Está na área urbana, mas o imóvel tem característica rural. Então a gente consegue quebrar essa questão aí. Tá? É mais um caso que eu peço que entre em contato conosco para que a gente trate isoladamente. Seria possível, se o imóvel tiver com característica rural, e a gente tentar converter isso daí para que ele volte a pagar CCR e TR e a gente consiga atender ele. Muito bom. Alexandre, a questão do custeio, né? Como é que funciona a questão do custeio? Quando que eu posso tirar um custeio? O custeio, ele é uma... como se fosse ali um capital de giro da propriedade rural. Ele é para compra de insumos. Na verdade, ele é preparo de solo, plantio, tratos culturais e colheita. Então, ele pode ser pego em qualquer momento, desde que leve em consideração essas etapas. Preparo do solo, plantio, tratos culturais e colheita. No caso do cultivo protegido, geralmente você não tem preparo do solo, né? Alguns casos, né? Tem casos que até tem, né? Mas alguns casos não. Mesmo assim, você pode pegar. Para cada tipo de cultura, nós temos um valor específico planilhado pelos profissionais técnicos do Banco do Brasil. São profissionais que pertencem ao corpo técnico do Banco do Brasil, na qual eles elaboram planilhas que são referenciais para que a gente possa fazer o crédito agro. Então, assim, ele pode ser pego, respondendo a sua pergunta, ele pode ser pego em qualquer etapa, desde que obedecendo essas 4 fases aqui. Tá? Mas o produtor ele deve ter, ele já deveria ter feito um financiamento de investimento, certo? Ou já pode entrar direto com custeio? Pode entrar direto com custeio. Isso Entendi. independe. Custeio e investimento independem um do outro. E o valor? Eu posso fazer inclusive a aquisição de uma estufa e já custear a atividade ali. Entendeu? Tá, e o valor de custeio aí gira em torno de quanto? Isso é de acordo com cada cultura. Como eu te disse, tem um balizamento, nós temos um balizamento, são planilhas que nos dão um balizamento para fazer ali um custo por hectare de cada cultura. Exemplo, eu trabalho com tomate é X, com pimentão é X, então cada cultura tem o seu balizamento ali para a gente trabalhar. E varia muito de região para região, então assim, seria um pouco de analisar em qual região eu estou, qual cultura eu estou trabalhando, para a gente dar esse valor para ele. Beleza. Maravilha. Avisando o pessoal também que a gente já vai chegando nos nossos 50 minutos finais aí. O papo é bom, a hora passa rápido, então quem tiver mais pergunta pode ir mandando aqui. A gente já foi respondendo várias aqui, Alexandre. Então, quem tiver mais alguma pergunta para o Alexandre aí, pode mandar que a gente vai respondendo. Ô Alexandre, hoje vamos supor, cheguei agora lá na Brasil Rural, vou querer fazer um financiamento, qual a média de tempo aí entre um start, na primeira consulta que vocês fazem, até a liberação na conta, e qual a média aí que você estipula? Se for um produtor iniciante, eu falaria para ele ali entre 40 e 50 dias na primeira operação. As demais 30 dias. Eu sempre gosto, Gustavo, de trabalhar de que forma? Chutar um pouquinho mais alto, porque se precisar, se eu falar para você que eu vou liberar a sua operação com 30 dias, eu liberar para você com 31 dias, você já vai ficar descontente comigo. A expectativa ali, né, você vai liberar com 29 para mim, né? Entendeu? Então, assim, se eu falar para você que eu vou liberar com 30 e liberar com 15 dias, você vai ficar contente. Então, eu costumo chutar um pouquinho mais alto para trabalhar com tranquilidade. Então, produtores rurais que já são operantes, que já detêm aqui uma documentação conosco, eu falo em 30 dias com expectativa, lógico, de liberação de uma forma que eu venha a surpreendê-lo aí positivamente. E produtor iniciante eu falaria em pelo menos 50 dias, com expectativa também de surpreendê-lo aí positivamente. Então,
solução dentro desse contexto aí, mais ou menos. Tá. Eu preciso ser correntista Banco do Brasil? Sim, sim. Qualquer uma das linhas hoje, obrigatoriamente, tem que ser correntista. Tá, mas se eu não sou, eu posso abrir uma conta para iniciar o processo? Pode abrir uma conta, inclusive ele fazendo um contato conosco, nós podemos até encaminhá-lo aí para uma agência que tenha know-how agro, que tenha um perfil agro. Hoje o Banco do Brasil ele tem isso, tá? Ele tem agências aí especializadas em agronegócio. Como eu disse numa conversa anterior ali, que pode ser um dos fatores lá da demora, a falta do know-how do profissional que esteja analisando lá pelo Banco do Brasil. Um exemplo, você pega uma agência bancária em um centro de uma grande cidade, de repente ele não sabe nem o que é agronegócio, entendeu? Então ele não tem o conhecimento, não detém os conhecimentos ali para conseguir evoluir. Então, obviamente que aquele profissional ele vai demorar um pouco mais do que um profissional já que tem isso como todo dia, ele faz parte do cotidiano dele ali. Então, o Banco do Brasil hoje ele tem as agências especializadas agro. Então, um cliente desse em contato conosco, a gente poderia até direcionar ele já para essas agências, na qual ele iria obter um resultado mais rápido. Entendi. É lógico, Alexandre, você falou que atende 24 cidades com possibilidade de outras cidades. Mas a gente tem produtores aí do Brasil inteiro. Às vezes tem um pessoal lá de norte, nordeste, tá aqui nos assistindo também. O que você recomenda para ele entender se tem alguma agência agro ali, para ele poder... Como que ele consulta isso? A Tropical Estufas hoje, não só no Brasil, né, Gustavo? Hoje vocês estão nível A, né? Vocês são, assim, muito longe aí do que eu almejo chegar no patamar que vocês estão aí. Obrigado. Mas, assim, em parceria com vocês aí, vamos pensar que vocês têm um cliente que quer adquirir um produto de vocês e quer acessar o crédito e ele está muito distante de nós aqui, de repente eu não conseguiria atendê-lo. Eu vou utilizar aqui de contatos que eu tenho, através até do Banco do Brasil, para a gente localizar um profissional mais próximo desse cliente lá, um profissional que consiga com qualidade atendê-lo e também buscar auxílio ali no Banco do Brasil para atendimento desse cliente. Se ele não for correntista, a gente vai indicar uma agência com habilidade agro ali mais próxima dele e tentar buscar esse auxílio técnico ali mais próximo dele. Eu novamente digo que só passaria a bola para frente se eu teria que ser muito claro mesmo, se eu visse que eu não teria braço e não adianta eu querer abraçar o mundo que eu não vou conseguir. E o sol nasce para todos, né? A gente tem diversos colegas no ramo aí muito bons que a gente também poderia estar indicando aí para que pudesse atender esse cliente lá. Tá? E utilize a nossa empresa aí como uma referência para que você consiga acessar esse crédito. Ótimo. O Wesley pergunta para nós aqui, Alexandre, um cliente entrou com financiamento Pronaf Investimento e o gerente condicionou a liberação se o cliente também tirasse o custeio, é comum. Acho que você falou alguma coisa próxima disso, né? Tá, vamos lá. Algumas linhas de crédito, exemplo, o Investe Agro, ela não pode ser linha, ela não pode... você tem que ter experiência com crédito. E essa regra ela é condicionante do Investe Agro. Então, o que deve ter ocorrido aí? O gerente deve ter feito a sugestão de que ele pegasse um custeio. Uma vez que ele pegou o custeio, ele já não é mais iniciante, e aí sim ele poderia ingressar nessa linha de investimento aí, Investe Agro. Talvez seja esse a estratégia utilizada aí por esse gerente. E aí é o interessante de você trabalhar com pessoas que conhecem o agronegócio, porque, como eu disse, o agronegócio ele é muito cheio
de regrinhas. Todo dia você está aprendendo com o agronegócio, todo dia muda isso daqui. Então, assim, você tem que estar sempre se atualizando. E aí a importância de você trabalhar com alguém que conhece. A atitude desse gerente aí me demonstra segurança. Eu imagino que ele deve conhecer bastante aí o que ele está fazendo, porque ele utilizou de uma estratégia bem interessante, que algumas pessoas e talvez não enxergariam além da caixinha e falariam um não para o produtor, porque se atém instrução normativa ali de uma forma que ele não consegue sanar a necessidade do produtor rural. Eu sempre digo o seguinte, nós temos que entender a dor do outro para trazer a solução ali para ele. Então, assim, qual a dor do outro ali? Entendeu? Naquele momento ele está precisando de um crédito agro, então eu tenho que conseguir, de uma maneira ou de outra, ajudar ele. Então, mais ou menos é isso, é entender o que ele precisa para eu trazer a solução. Nós temos que trabalhar... Antigamente a gente chamava as pessoas que trabalhavam com venda de vendedores. Hoje eu chamo aqui de consultor, mas na verdade é um profissional de soluções, né? Você tem que levar a solução, você tem que estar sempre se aprimorando para que você consiga levar essa solução para o produtor. Exatamente. O Breno pergunta aqui para nós, aqui, acho que essa aqui eu respondo para ele, Alexandre. Tropical Estufa desenvolve ou já possui projetos prontos para a produção protegida? O Breno, esse é o nosso negócio, né? Isso aí a Tropical ajuda você. A gente tem um projeto lá, Chave na Mão, que chama, onde a gente entende a sua necessidade ali inicial. A gente tem um orientador técnico, Gustavo Iqueda, que você pode passar por algumas consultas por ele, que ele vai te projetar aí qual a melhor área, qual a melhor forma de você produzir, ou em solo, ou em vaso, ou em bancada, ou em hidroponia, seja ela qual for. A característica da estufa de acordo com a sua região e área, e também os insumos necessários para isso. Então, isso é o projeto Chave na Mão. A gente te entrega a chave e te dá bagagem, embasamento para você produzir o seu fruto de acordo com a sua necessidade. E eu recomendo, né, você vir junto com a Brasil Rural para que você possa fazer o financiamento desse seu projeto. Porque hoje, como o amigo Alexandre fala, 3% ao ano, com 8 anos para pagar e 1 ano de carência, podemos dizer que não é que seja fácil, né, Alexandre, mas fica muito mais tranquilo de você partir para o investimento com uma tranquilidade de 8 anos para pagar e uma taxa de 3% ao ano, né? Sim. É isso aí, Breno. Alexandre, e a gente vai chegando no nosso final aqui. Qual a expectativa do Alexandre relacionado ao novo plano safra aí, que tá para estourar, né? Sim. Gustavo, se fosse alguns dias atrás aí, eu disse o seguinte, 2020 começou muito bem, né? Nós começamos aí alavancados, todo mundo com uma expectativa grande de crescimento, e aí veio essa pandemia, ninguém planejava isso, é um plano de Deus para nós, tenho certeza que se Ele está no comando, isso vai acabar de uma forma boa, porque Deus não quer o mal de ninguém, né? Então, assim, nós temos a certeza de que isso tudo vai passar e nós vamos ter aí resultados positivos. Se fosse há poucos dias atrás, a minha expectativa era das melhores, tá? Eu teria certeza de que iria ter uma redução na taxa de juros, porque a taxa Selic hoje está operando bem abaixo. Porém, com essa questão da pandemia, o governo tendo que ajudar com auxílio emergencial, a gente não sabe se o governo vai ter caixa para ainda reduzir as taxas de juros no agronegócio. Esperamos que sim, espero que essa pandemia aí seja não, tenho certeza que ela vai ser passageira, né? Ela não vai permanecer aí para o resto da vida, ela vai ser passageira. Espero que ela passe rápido e que Deus aí nos ajude a atravessar tudo isso, né? Com certeza. Então, assim, eu acredito que o governo vai fazer algo nesse plano safra aí, tentando trabalhar com a melhor expectativa dentro do cenário que nós estamos hoje, né? E
Quando será que ela sai, Alexandre? Tem uma data já pré-definida ou não? Seria em julho, vamos falar aí no começo de julho, até ali pelo dia 10 de julho, eu acredito que a gente já esteja operando aí com o novo Plano Safra. Talvez se o governo não conseguir fazer aí grandes ajustes aí na questão da taxa de juros, redução, aquela coisa toda, eu imagino que ele vai trazer benefício, algo de estender prazo de pagamento, algum benefício eu espero que venha, né? Porque o agro, na verdade, precisa também, né, Gustavo? A gente, do agronegócio, já faz muito tempo que a gente vem sendo aí um dos grandes esteios do Brasil na questão da economia. Então precisava muito que o governo olhasse aí com bons olhos, né? Ele já olha, mas tenho certeza que eles ainda vão tentar ajudar mais ainda o nosso setor, porque é um setor de grande expressão no Brasil aí e precisa desse respeito, né? Sem dúvida, é o que alavanca o nosso PIB aí, né, Alexandre? Sim, sim. Sem dúvida. Alexandre, a gente vai chegando aqui nos nossos 5 minutos finais aqui. Eu deixo aí para você falar aí os seus finalmente aí para a gente. Bom, maravilha, Gustavo. Primeiramente, agradecer a você, agradecer a Deus por a gente poder estar presente aqui hoje, trabalhando, né? E a grande virtude do ser humano aí é trabalhar. Então, primeiramente, agradecer a Deus, você aí pela oportunidade e dizer a quem está nos assistindo aí que a Brasil Rural está disponível. A Brasil Rural fica com a matriz na cidade de Socorro, na rua Marechal Floriano Peixoto, número 122. Eu vou deixar aqui meu telefone para vocês com o WhatsApp, é o 19982613887. Me coloco à disposição de vocês para qualquer necessidade que vocês venham ter. E é isso, estamos juntos. A gente trabalha com elaboração de projeto, trabalhamos com assessoria agronômica e com outorga d'água também, com a parte ambiental. Então, licenciamento ambiental, outorga d'água, o que vocês precisarem aí, pode contar conosco. Muito bom, Alexandre. Obrigado novamente aí pela disponibilidade, vir falar para a gente, né? Toda quarta-feira a Tropical traz um conteúdo relevante. E hoje, financiamento agro, né? A gente vê aí que as linhas estão liberadas. É um bom momento para o produtor buscar, né? E a Brasil Rural dando esse suporte, dando esse apoio, com toda essa bagagem aí de mais de 10 anos trabalhando no mercado. O Brasil Rural é um parceiro da Tropical, né? Atendendo ali toda a região de Socorro, e 24 cidades, como o Alexandre também falou. E essa foi mais uma live da Tropical Estufas nessa quarta-feira, falando em financiamento agro. O Alexandre traz ótimas notícias para a gente, que o financiamento está liberado, que tem grana, que o Banco do Brasil está liberando a grana, lógico que parte aí de umas questões burocráticas que são normais, e que a Tropical Estufas sempre presente no agro para poder ajudar o produtor a iniciar o seu cultivo protegido com a melhor estufa, com a melhor tecnologia em plasticultura. Essa foi mais uma live da Tropical Estufa nessa quarta-feira e eu agradeço imensamente a presença de todos, em especial o nosso amigo Alexandre da Brasil Rural, meu amigo. Eu que agradeço, Gustavo. Uma boa noite a todos aí. Obrigado por estarem conosco aí nessa live. E, cara, parabéns pela sua atitude. A gente precisa disso, precisa de pessoas como você que levam conhecimento, que trazem conteúdos interessantes para o produtor rural, que trazem produtos como o seu, que traz segurança para o produtor rural produzir. Porque, como eu disse, com tudo que já acontece conosco aí, a gente precisa minimizar riscos. E a sua empresa é uma empresa que pensa muito nisso. Então, obrigado, Alexandre. Parabéns pela atitude de vocês. Boa noite para todo mundo aí. E qualquer coisa, deixe nos comentários, no inbox, que iremos responder aí a todos. Forte abraço para todo mundo, uma boa noite, muita saúde a todos.